Leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Allan Kardec, contendo a explicação dos ensinamentos morais do Cristo, sua concordância com o Espiritismo e sua aplicação às diversas situações da vida. Disse Jesus: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Mateus, capítulo 18, versículo 20. Sugestões para realizar o Evangelho no lar. Defina um dia e horário fixo da semana de sua conveniência para não ser interrompido. Coloque, se preferir, uma jarra com água para ser fluidificada durante o estudo e a prece. E, ao final da reunião, será oferecida aos presentes. Ao iniciar o estudo, faça uma prece, rogando o amparo dos amigos espirituais. Realize a leitura de um trecho de O Evangelho segundo o Espiritismo, mantendo na ordem sequencial dos capítulos, evitando assim abrir no mesmo capítulo sucessivas vezes. Comente com os integrantes do estudo o assunto lido, evidenciando o ensino moral, e ao término da explanação, peça a Deus, a Jesus e aos espíritos de luz em favor da harmonia do lar e dos familiares presentes e desencarnados. Neste momento, mentalize a paz entre os povos, governantes e aqueles que sofrem do corpo e da alma. Ao encerrar, profira uma prece agradecendo a proteção dos amigos espirituais. Observação: a prática do Evangelho não é uma reunião mediúnica. Os médiuns que desejem trabalhar nas reuniões mediúnicas especializadas nesse assunto devem dirigir-se às casas espíritas. À medida que o grupo vai se fortalecendo, os familiares podem ser convidados a se revezar para a leitura e a prece durante o Evangelho no lar. Para outros esclarecimentos, leia a obra O Evangelho no Lar, elaborada pelo Conselho Doutrinário do Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, pela Mundo Maior Editora. Em forma de perguntas e respostas, mostra de maneira clara e de fácil compreensão as questões mais comuns para as dúvidas de como, onde e por que fazer o Evangelho no lar. www.mundomaior.com.br. Prefácio. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta ao receber a ordem de comando, espalham-se por toda a face da terra. Semelhantes às estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o toque da trombeta, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao divino concerto, que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e num hino sagrado se estendam e vibre de um ponto a outro do universo. Homens, irmãos amados, estamos juntos de vós. Amai-vos uns aos outros e dizei do fundo de vossos corações, fazendo a vontade do Pai que está nos céus: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de verdade. Nota: a instrução acima transmitida por via mediúnica resume
ao mesmo tempo o verdadeiro caráter do Espiritismo e o objetivo desta obra. Por isso foi colocada aqui como prefácio, nota de Allan Kardec. Então, dando continuidade ao culto no Evangelho no Lar, vamos iniciar a nossa reunião com a leitura de uma página aleatória do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Item 44. Tenhamos fé. Sabia o mestre que até a construção do reino divino na terra, quantos o acompanhasse viveriam na condição de desajustados, trabalhando no progresso de todas as criaturas, todavia, sem lugar adequado aos sublimes ideais que entesouram. Vou preparar-nos lugar. Jesus, João capítulo 14, versículo 2. Efetivamente, o cristão leal em toda parte raramente recebe o respeito que lhe é devido. Por destoar quase sempre da coletividade, ainda não completamente cristianizada, sofre a descaridosa opinião de muitos. Se exercita a humildade, é tido a conta de covarde. Se adota a vida simples, é acusado do delito do relaxamento. Se busca ser bondoso, é categorizado por tolo. Se administra dignamente, é julgado orgulhoso. Se obedece quando é justo, é considerado servil. Se usa a tolerância, é visto por incompetente. Se mobiliza a energia, é conhecido por cruel. Se trabalha devotado, é interpretado por vaidoso. Se procura melhorar-se, assumindo responsabilidades no esforço intensivo das boas obras ou das preleções consoladoras, é indicado por fingido. Se tenta ajudar ao próximo, abeirando-se da multidão, com os seus gestos de bondade espontânea, muitas vezes é taxado de personalista e oportunista, atento aos interesses próprios. Apesar de semelhantes conflitos, porém, prossigamos agindo e servindo em nome do Senhor, reconhecendo que o domicílio de seus seguidores não se ergue sobre o chão do mundo. Prometeu Jesus que lhes prepararia lugar na vida mais alta. Continuemos, pois, trabalhando com duplicado fervor na sementeira do bem, a maneira de servidores provisoriamente distanciados do verdadeiro lar. Há muitas moradas na casa do Pai, e o Cristo segue servindo adiante de nós. Tenhamos fé. Então, meus amigos, meus irmãos, vamos dar início com a prece. Senhor Jesus, pedimos a sua permissão para iniciarmos o Evangelho no Lar desta semana, desta noite, e pedimos que o Senhor esteja em nosso lar, esteja em cada cômodo de nossa casa, olhando por todos nós, abençoando nossa casa, retirando todos os miasmas, todas as energias deletérias, todos os pensamentos negativos, fortalecendo, Jesus, a nossa fé, auxiliando-nos, Jesus, para que nós tenhamos coragem, que nós tenhamos força, Jesus, para seguir esse caminho árduo que é a nossa encarnação. Com coragem, Jesus, que nós tenhamos muita coragem e mantenhamos firmes no propósito de realizar
todo o bem possível, Jesus, e que nós possamos, ao sair desta vida, angariarmos mais uns pontinhos nas nossas provas, nas nossas duras provas, Jesus. Obrigada, Jesus, por essas bênçãos iniciais. Pedimos a sua inspiração e as dos bons espíritos, para que nós possamos receber as melhores lições. Que assim seja. Obrigada, Jesus. Fique conosco. Graças a Deus. Então, vamos iniciar a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1. Não vim destruir a lei. As três revelações: Moisés, Cristo, o Espiritismo. Aliança da ciência com a religião. Instruções dos Espíritos. A nova era. 1. Jamais penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento, pois em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo o que está na lei seja perfeitamente cumprido até o último J e o último ponto. Mateus 5, capítulo 17. Mateus capítulo 5, perdão, versículos 17 e 18. Moisés. 2. Há duas partes distintas na lei mosaica. A lei de Deus, promulgada sobre o monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar estabelecida por Moisés. Uma é invariável, a outra apropriada aos costumes e ao caráter do povo, e se modifica com o tempo. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes. 1. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da casa de servidão. Não terás deuses estrangeiros diante de mim. Não farás de ti imagens de esculturas, nem figura alguma de tudo que estiver acima no céu e embaixo na terra, nem de tudo que houver nas águas sob a terra. Não adorarás e nem lhes renderás culto soberano. 2. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. 3. Lembra-te de santificar o dia do sábado. 4. Honrarás teu pai e tua mãe, a fim de que vivas longo tempo sobre a terra que o Senhor teu Deus te dará. 5. Não matarás. 6. Não cometerás adultério. 7. Não furtarás. 8. Não prestarás falso testemunho contra o teu próximo. 9. Não desejarás a mulher do próximo. 10. Não cobiçarás a casa do teu próximo, nem o seu servidor, nem a sua serva, nem seu boi, nem seu jumento, nem nenhuma das coisas que a ele pertencer. Essa lei é de todos os tempos e de todas as nações, e tem por isso mesmo um caráter divino. Todas as outras são leis estabelecidas por Moisés, obrigado a manter, pelo temor, um povo naturalmente turbulento e indisciplinado, no qual tinha que combater abusos enraizados e preconceitos adquiridos durante a servidão do Egito. Para dar autoridade às suas leis, ele teve que lhe atribuir uma origem divina, assim como fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. A autoridade do homem devia apoiar-se sobre a autoridade de Deus, mas a ideia de um Deus terrível poderia apenas impressionar os homens ignorantes, nos quais o senso moral e o sentimento de uma estranha justiça estavam pouco desenvolvidos. É evidente que aquele que havia colocado em seus mandamentos não matarás e não farás mal ao teu próximo, não poderia contradizer-se ao fazer do extermínio um dever. As leis mosaicas, propriamente ditas, tinham, portanto, um caráter essencialmente transitório. O Cristo. 3.
Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. É por isso que se encontra nesta lei o princípio dos deveres em relação a Deus e ao próximo, o que constitui a base de sua doutrina. Quanto às leis de Moisés propriamente ditas, Jesus, ao contrário, modificou-as profundamente, no fundo e na forma. Ele sempre combateu o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não poderia fazê-las sofrer uma reforma mais radical do que reduzindo-as a essas palavras: amai a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E acrescentando: aí está toda a lei e os profetas. Por essas palavras, o céu e a terra não passarão enquanto não se cumprir até o último J. Jesus quis dizer que era necessário que a lei de Deus fosse cumprida, ou seja, que fosse praticada em toda a sua terra, em toda a terra, em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e consequências, pois de que serviria ter estabelecido essa lei se fosse para privilegiar alguns homens ou mesmo um só povo? Todos os homens, sendo filhos de Deus, são, sem distinções, objetos do mesmo cuidado. Quatro, mas o papel de Jesus não foi simplesmente o de um legislador moralista sem outra autoridade, além de sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado a sua vinda. Sua autoridade vinha da natureza excepcional de seu espírito e de sua missão divina. Ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está sobre a terra, mas no reino dos céus, mostrar o caminho que os conduz até lá, os meios de se reconciliarem com Deus e os advertir sobre a marcha das coisas vindouras para o cumprimento dos destinos humanos. Entretanto, ele não disse tudo e sobre muitos pontos se limitou a lançar o germe de verdades que, segundo ele mesmo declarou, não poderem ser então entendidas. Jesus falou de tudo, mas em termos mais ou menos implícitos. Para encontrar o sentido oculto de certas palavras, seria necessário que novas ideias e novos conhecimentos viessem dar-nos a chave. Essas ideias não poderiam vir antes de um certo grau de maturidade do espírito humano. A ciência deveria contribuir poderosamente para o aparecimento e o desenvolvimento destas ideias. Era preciso, pois, dar à ciência o tempo de progredir. Fim da leitura do Evangelho. Então, vamos passar aos comentários desses dois tópicos belíssimos do Evangelho segundo o Espiritismo. Como vocês podem ter observado, nós estamos fazendo a iniciação do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, começando pelo capítulo 1, Eu não vim destruir a lei, pois nós já fizemos a leitura anteriormente da introdução. Então, observemos a beleza desses dois tópicos, um sobre Moisés, outro sobre o Cristo. E observamos aqui na leitura da história de Moisés, do porquê Moisés trouxe essa sua lei mosaica, não é mesmo? O que ele quis fazer com aqueles povos endurecidos, ainda não esclarecidos? Moisés introduziu leis próprias para a ocasião, para aquele povo, para que essas leis
tratadas, né, na questão espiritual, pudessem impedir que aqueles povos cometessem as barbaridades que eles cometiam. E assim, pela necessidade de se coibir, já que não havia como fazê-los evoluir tão rápido, não é mesmo? Moisés escolheu as leis proibitivas, não é mesmo? Como vocês podem ter observado, verificado na leitura dos 10 mandamentos. Então, muitas questões proibitivas tinham muita relação com aquela situação daqueles povos naquela sociedade. Muitas coisas que, inclusive, nós observamos, infelizmente, ainda hoje, de muitas pessoas. Portanto, nós não podemos também nos excluir dessa convivência primitiva que ainda praticamos. Lógico que nós evoluímos, né, como povo, nós melhoramos muito como povo, porém ainda estamos muito distantes dessa evolução necessária para a regeneração de nosso planeta. Porém, nós estamos caminhando para isso, não é mesmo? Então, Moisés, com toda a sua sabedoria, como grande médium que ele foi, como grande intérprete das leis de Deus, ele trouxe essas questões de forma mais incisiva para aquele povo. E depois, Deus nos agraciou com a presença de Jesus em nosso planeta, não é mesmo? Mas a sua lição foi uma lição que resumiu todos os mandamentos de Moisés, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, Jesus, como grande espírito, esse espírito de escola, governador de nosso planeta, ele, em verdadeiro sacrifício pessoal, ele reencarnou, tomou um corpo de carne e veio conviver conosco. E assim, convivendo conosco, nos ensinar o que são esses 2 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O que é a verdadeira caridade? O que é esse amor? O que é essa doação? Observem que a prática de Jesus aqui, enquanto encarnado, tornou-se nosso grande modelo. Como é difícil seguir à risca todo esse sentimento de amor, de compaixão, de misericórdia para toda a humanidade. Mas Jesus é o nosso guia e nosso modelo, e é nele que nós temos que nos inspirar os nossos passos em nossas práticas do dia a dia, não é mesmo? Então Jesus trouxe com essas lições, ele veio dizer que não veio destruir as leis de Deus, mas dar-lhes cumprimento através do amor. A grande lição de Jesus, né, para toda a humanidade sofredora. Então, quando Jesus passou por todo o seu calvário de sofrimento e não se revoltou, não teve ódio, não foi vingativo. Portanto, observe que é um Deus de amor, é um Deus que propagou a paz dos povos, a paz para a humanidade. E todas essas práticas, todas essas lições que Jesus nos deixou, ele o fez vindo ele mesmo sentir na carne toda a dor da solidão, do abandono, dos amigos, o abandono de si mesmo, a dor da insegurança que em um dado momento ele teve,
mas que a sua força, a força de seu espírito foi capaz de superar. Quantas lições Jesus nos deixou com a sua passagem no planeta, não é mesmo? Então, nós temos tantas belezas, tantas informações que podemos absorver. E por que, meu Deus, por que nós não conseguimos segui-lo? Por que não conseguimos ser seus discípulos? Porque ainda estamos dominados pelo egoísmo, estamos dominados pela vaidade, estamos dominados pela ira, pela revolta, todo esse sentimento que é originário do nosso orgulho pessoal. E esse orgulho, meu Deus, que é a maior dificuldade de vencer que nós temos, esse orgulho que nós precisamos entender para que nós possamos vencê-lo, não é mesmo? Nós temos muitas qualidades, sem dúvida nenhuma, como espíritos em evolução. Nós não viemos à Terra uma única vez, essa não é a primeira vez que nós a encarnamos. Então, nós já temos grandes lutas vencidas, grandes batalhas vencidas. Porém, se ainda aqui estamos, é porque nós precisamos domar esse nosso orgulho, essas nossas fraquezas, não é mesmo? Para que nós possamos vencer esses desafios dos quais nós nos propusemos antes de encarnar. E Jesus, sendo nosso modelo, está do nosso lado para nos orientar e muitas vezes até nos carregar no colo. Então, e meus irmãos queridos, a mensagem do Evangelho no Lar desta semana é: vamos lutar para domar nossas más inclinações. Nosso querido Allan Kardec, o grande codificador do Espiritismo, ele dizia que se reconhece o verdadeiro espírita pela esforço que ele faz para domar as suas más inclinações. Nós sabemos que nós nos esforçamos monumentalmente, muitas vezes, porém, nós precisamos fazê-lo, precisamos fazê-lo de forma a que nós tenhamos em mente, de forma que nós tenhamos a ação como objetivo, não só simplesmente o esforço. É claro que o nosso esforço é importante, é até muitas vezes fundamental, porque nós também temos que nos perdoar quando não conseguimos. Porém, esse esforço é seguido da queda e de levantar e continuar e seguir em frente. Então, e assim reconhecidos como verdadeiros espíritas, como verdadeiros cristãos que somos, nós somos muito agradecidos a Deus e a Jesus por toda essa misericórdia, porque nós temos um sustentáculo enquanto aqui estamos no planeta Terra, nessa vida encarnada, nessa vida difícil que nós estamos experimentando. Nós sabemos que nós temos esse suporte para nos orientar e nos sustentar nas maiores dificuldades, nas maiores angústias que temos. Nós temos muito que agradecer. Agradecer a Deus por recebermos a amizade dos bons espíritos que aqui comungam conosco, inclusive comungam conosco, nos inspirando nestas lições que nós fazemos do Evangelho no Lar, não é mesmo? Então, esse é o
a nossa explanação do texto lido na noite de hoje. E que nós possamos absorver todos esses ensinamentos sublimes deixados por Jesus através do nosso querido codificador Allan Kardec. Graças a Deus. Agora vamos para o nosso encerramento, com a prece de encerramento que nós extraímos do livro Evangelho em Casa, pelo Espírito Meimei, psicografia de Francisco Cândido Xavier. A oração de encerramento encontra-se no primeiro capítulo do livro, intitulado Primeira Reunião. Senhor, agradecemos a riqueza que nos concedeste a exprimir-se no lar que nos reúne. Aqui nos situastes por amor, para que aprendamos a servir ao próximo, servindo a nós mesmos. Inspira-nos resoluções elevadas, a fim de que a correção no desempenho de nossos deveres nos faça mais felizes e mais úteis. Não permitais, Senhor Jesus amado, venhamos a esquecer as nossas obrigações perante os seus ensinamentos, e abençoa-nos hoje e sempre. Muito obrigada, Jesus, pela reunião da noite de hoje, e que nós possamos estar na próxima semana aqui reunidos para mais um Evangelho no Lar. Obrigada, Jesus, e pedimos a sua permissão. Após a fluidificação dessas águas, pedimos a sua permissão para encerrarmos o Evangelho no Lar desta noite, agradecendo aos bons espíritos que aqui estiveram comungando conosco e a todos que estão nos ouvindo nesse momento. Graças a Deus e a Jesus, que assim seja, e uma boa semana para todos nós, com muita paz e muita tranquilidade, que assim seja.